Olá para você que acompanha mais este programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva, uma realização da TV Foto Bruna e que busca resgatar fatos e personagens da história de Álvares Machado. O nosso entrevistado é ferroviário aposentado. Embora não tenha nascido aqui, veio para Álvares Machado quando tinha apenas 2 anos de idade, em 1950. Ficou mais conhecido pelo seu apelido do que por seu verdadeiro nome. Trabalhou na roça e nas máquinas de beneficiamento de algodão e amendoim na época em que esses produtos movimentavam e muito a economia da cidade. Depois, fez o concurso para trabalhar na ferrovia, num tempo em que ela tinha muita importância para a região e para o estado. Conduziu passageiros e cargas agrícolas até se aposentar em 1994. Por isso, tem muito a contar disso tudo. Obrigado por nos receber para essa entrevista, Onofre de Campos, o popular João Preto. João, você não nasceu em Álvares Machado. Veio para cá quando tinha 2 anos de idade. Em que cidade nasceu? Onde fica? Em que dia você nasceu e quem foram os seus pais? Bom, meus pais é José Francisco de Campos, cujo apelido era Baianão, e minha mãe, Maria do Carmo Venâncio de Campos. E eu nasci na cidade de São Simão, perto de Ribeirão Preto, e migrei para cá com os meus pais quando eu tinha idade de 2 anos de idade. A profissão do seu pai qual era? Agricultor, e depois se tornou saqueiro. Certo. E você é o primeiro de 5 filhos do casal, o José Francisco de Campos e a Maria do Carmo Venâncio de Campos. Quem são os seus outros irmãos? Meus irmãos são Amália Aparecida de Campos, Maria Lúcia de Campos, Maria José de Campos e Antônio Célio de Campos. E tem uma falecida que eu esqueci de mencionar, faleceu com 2 anos de idade, Guiomar de Campos. Guiomar, não é? Isso. Você comenta que o Antônio Célio, que é seu irmão também, mora em São Paulo e tem uma diferença de idade grande, é isso? É o caçula da família. Ele viveu comigo uns tempos e depois também foi embora para São Paulo. Mora em Mauá. Mauá, né? E ele tem uma diferença de 17 anos de idade para você, é isso? Isso, é o caçula. Muito bem. Aí, por que a sua família resolveu vir para Álvares Machado? Parece que antes de Álvares Machado vocês passaram em algum lugar por um pouco de tempo. Isso, nós saímos de São Simão, viemos para Paraguaçu Paulista, moramos pouco tempo em Paraguaçu Paulista, e depois, como a região era de cultura de café, algodão, batatinha, amendoim, meus avós eram agricultores, eles migraram para essa região para trabalhar na lavoura. Avós por par de mãe, é isso? Isso, por par de mãe. Meus pais, por par de pai, são baianos, eles estavam na Bahia ainda nessa época. Perfeito. Aí quando vocês vieram aqui para Álvares Machado, vocês vieram morar aqui na cidade ou vieram para o sítio? Não, viemos para o sítio, no quilômetro 4. Trabalhar como meieiro de uma família muito conhecida aqui da nossa região. Que é a família? Isso, a família Bortolucci e a família Martins. Família do Bortolucci e também do Joaquim Martins, isso, né? É. Muito bem, mas aí você conta que, embora seus avós permaneceram nessas propriedades do quilômetro 4, você, o seu pai e sua mãe não vieram para a cidade logo. Nós, como a minha mãe, eu já estava começando com idade para ir para a escola, minha mãe decidiu vir para a cidade trabalhar de doméstica e nós viemos para a cidade. E meu pai veio trabalhar de saqueiro. Ô João, agora tem uma história interessante, né? Como é que foi isso? Só descobriram que o seu nome não era João e sim Onofre aos 6 anos de idade. Até a sua mãe e o seu pai pensavam que seu nome fosse João. Então, até nem meus parentes, os avós, ninguém sabia até então que meu nome era Onofre. Todos me chamavam de João e meu pai, como era analfabeto e bebia muito, quando eu nasci ele foi batizar e registrar. Batizaram como João, na igreja consta como só João. E na hora de registrar, ele registrou e não leu, como ele não conseguia, não sabia ler, ele não leu o registro. E registrou como Onofre de Campos. Quando chegou em casa, minha mãe perguntou para ele se tinha registrado o menino. Ele confirmou que tinha registrado e guardaram o registro de nascimento.
Depois que eu entrei na escola, com 6 anos, e não pude matricular por causa da idade, só depois que completasse 7 anos. Fiz o primeiro ano do escolar. Quando solicitaram meus documentos para fazer a primeira inscrição com 7 anos, foi constatado que eu não chamava João, que eu chamava Onofre de Campos. E a diretora então solicitou a minha mãe que fosse até a escola para esclarecer, coisa que nem minha mãe sabia, que eu não chamava João no civil, simplesmente Onofre de Campos. Até parece que a diretora falou, olha, não é para trazer o registro do irmão dele, é para trazer o registro dele, do João. Isso, é isso mesmo? É isso mesmo. Ela achou que eu tinha levado o registro errado. Mas como era só eu de homem naquela época, não teve como se confundir. Você ficou mais contente ou mais triste quando soube que seu nome não era João e sim Onofre? Eu fiquei contente porque eu me tornei popular com esse nome, né? Muitos amigos. E também não entendia, ninguém me explicou, não entendia por que Onofre. Então eu aceitei o alcunha de João Preto e ficou até hoje, como eu sou conhecido. Eu não tenho nada contra o Onofre, mas eu também eu gosto muito de João, tá? No caso é o meu nome, tá bom? É um prazer para nós. Bom, mas tem um detalhe também. Você fala que aos 7 anos se matriculou no primeiro ano, começou os estudos, mas antes disso você já ia à escola, né? E você entrou na escola já sabendo, né? Conta para nós por que você começou a ir à escola com 6 anos de idade. Então, quando a minha mãe saiu da lavoura para vir para a cidade, ela foi trabalhar na casa de uma diretora, Dona Assunta Mondini, e ela tinha um filho deficiente físico. E cuja idade coincidia com a minha, um pouquinho mais velho. E eu precisava acompanhar ele para ir na escola. Ele tinha dificuldade para se locomover. E então eu comecei, aos 6 anos, participar do grupo escolar. E até eu completar a idade para poder... Isso aí foi 1 ano para mim poder completar a idade para fazer a inscrição. Então a sua mãe, ela veio trabalhar como empregada doméstica para a diretora da escola, que era a doutora, a professora, né? Professora. Assunta Modena Mondim. Isso. E o filho é o João, né? O João Eugênio Mondim. Isso. E no caso você ia acompanhá-lo, porque ele não podia ir sozinho, né? Tinha que acompanhar. E nisso você aprendeu, né? Você só acompanhava o João. Só acompanhava. Você só ia para acompanhar, mas estava lá prestando atenção nas aulas. Isso, estava prestando atenção. E você estudava onde nessa Grupo época? Escolar de Álvares Machado. Na época era o grupo escolar. Certo. E no caso o trajeto, porque a sua mãe trabalhava e a dona Assunta morava aqui perto da Praça Getúlio Vargas, isso, né? Na rua Aristeu Brasil de Carvalho, não é isso? Perfeitamente. Logo no começo. Quase em frente à prefeitura hoje. E o grupo era onde é hoje mesmo? É, onde é hoje mesmo. Tá, vocês faziam esse trajeto então? Praticamente 500 metros. Certo. Bom, João, aí você conta que um pouquinho mais tarde morou em frente à atual Prefeitura Municipal de Álvares Machado e que lá não tinha a Prefeitura Municipal ainda. Isso era nos anos de 1954 a 1956. O que tinha lá onde é a Prefeitura hoje? Era simplesmente uma esplanada onde ficava depositado a mercadoria que vinha para beneficiamento na Sambra. Na Sambra não, na Cleito. E quando estava vazio, armava-se circo. Armava circo ali? Armava circo. E naquela época o circo, hoje por exemplo a gente tem esses cantores famosos, né, que vêm fazer shows com todo equipamento, mas na época os cantores famosos vinham no circo. Você chegou a ver alguns cantores de fama no circo? Quando tinha circo lá? Cheguei, inclusive como a gente alugava, a casa que eu morava era grande, e a gente sempre cedia 2 cômodos para o pessoal do circo residir, e tinha acesso livre na bilheteria. E eles, toda vez que eles vinham, a gente ia assistir. Inclusive eu assisti Cascatinha e Nhana. Cascatinha e Nhana, Índia. Índia, então, e aquele trio Nenete, Dorinho e Nardelli também assisti. E outros que por passar do tempo já não lembra mais, né? Que não existe, até nem existe mais, mas eu assisti. Que faziam muito sucesso na época. Fazia. Tibagi e Miltinho, que eu lembro até hoje. Tibagi e Miltinho estiveram em Álvares Machado. Estiveram em Álvares Machado. E me parece que os cantores traziam também livros de melodias. Isso, aqueles livrinhos de melodia sertaneja para vender na porta do circo. E meus tios compravam, gostavam, eles moravam no circo.
e gostava também. Será que foi aí que desenvolveu o seu gosto pela música? Você gosta muito de música, né? Gosto, inclusive eu participei 17 anos do coral. Certo. Gosto bastante mesmo de música. Tenho aqueles bolachão antigo, tenho... Ah, você tem lá ainda? Funciona ainda, não? Funciona. Ah, então tá bom. Tenho uma vitrolona lá, de vez em quando eu gosto de curtir muito, porque eu não sou muito chegado nessas músicas raiz de hoje. Eu gosto dessa mais sertaneja e românticas. Porque, então, só para situar o nosso internauta que está vendo esse programa, então você morava ali na frente da prefeitura, me parece que você disse que é onde mora o Brolesi hoje mora a casa do Brolesi. Antigamente aquela propriedade era da família Sigmoto. Certo. E era uma casa de madeira que tinha muitos cômodos, inclusive a sua mãe alugava 2 cômodos que sobravam para o pessoal que vinha para o circo, alguma coisa assim, né? É. E do lado ali onde atualmente a prefeitura, tinha também uma beneficiadora, Anderson Cleiton, é isso? Anderson Cleiton, beneficiadora de algodão. Inclusive meu pai trabalhava nela também. Certo, perfeito. Bom, você falou do seu pai, né? Aos 13 anos de idade, João, você sentiu uma grande dor. Seu pai foi embora. Aí você, que era o primeiro filho, o filho mais velho, teve que trabalhar para ajudar a família, é isso? Isso, rapaz. Eu não tive condições de terminar o primeiro grau, só terminei a 4ª série escolar, tive que abandonar para ir trabalhar na lavoura, que nesse meio de tempo já tinha vários irmãos e precisava ajudar minha mãe. Minha mãe também deixou de trabalhar de doméstica para ir para a lavoura, que tinha muita cultura na nossa região, e nós fomos trabalhar na roça. Estudava, depois saía do serviço, da escola, e ia para as lavouras colher. Quais eram os produtos que tinha aqui na época que vocês trabalhavam? Que eu me lembro que eu trabalhei muito, aqui consegui colher café aqui na região, algodão, amendoim, batatinha, milho. Participei E sempre aqui próximo da cidade, você mencionava que tinha algumas fazendas do pessoal aqui próximo, né? Tinha. Quem que eram os fazendeiros, os arrendatários? Os arrendatários aqui, que eu me lembro que a gente pegava o caminhão para ir colher algodão no arrendamento deles, era o Dr. Milton Pinto de Almeida Castro, Dr. Mendonça, certo. O finado Arthur Buigues. Eu trabalhei muito para esse pessoal também. Certo, e era uma época em que... Os Bernal também, Zé Maria. Perfeito. Tu trabalhou nessa época com boia fria, praticamente um adolescente, né? Mas como tinha que ajudar a família. E nessa época o Álvares Machado tinha muita oferta de trabalho, né? Como boia fria, né? Tinha muita oferta de trabalho, inclusive eu me lembro que faltava mão de obra aqui na cidade. Uhum. Vinha muito ônibus, caminhão carregado de pessoal de fora para poder atender a necessidade. Você mencionou que chegou a ver 10 firmas de beneficiamento de algodão, amendoim aqui em Álvares Machado. E aí o pessoal, a mão de obra tinha que ser buscada na região. Que cidades da região? Buscava Pirapó, Alfredo Marcondes, Prudente, Bernardes, Anastácio, Santo Expedito. E o pessoal trabalhava ininterruptamente, é isso? Ininterruptamente, em torno de 24 horas. Em torno de 8 horas, 24 horas. E esses ônibus que traziam o pessoal, ficava estacionado aonde aqui em Machado? Nessa rua Aristeu Brasil de Carvalho, rua acho que é Carlos Gomes, né? Essa era, que tem ali em frente o Marco Grill. Eles ficavam estacionados em várias ruas aqui em Machado. Certo. Bom, João, depois você se mudaria para a região da cidade onde mora até hoje, né? Isso. Com uma breve interrupção quando você saiu para trabalhar em Campinas mais tarde, mas aí você veio morar com a sua mãe e tal, ali na rua Manuel Francisco de Oliveira, é isso? Isso. Inclusive, primeiro nós mudamos para lá, estava pagando aluguel. Depois, com o tempo, nós tivemos a oportunidade de comprar uma casinha, mudamos para outra residência, onde minha irmã reside até hoje. E mais para frente, eu tive condições de comprar um terreno onde eu resido hoje, onde eu construí a minha casa, construí a minha família e resido hoje, há 50 e poucos anos. Aí você lembra que ali,
onde você mora, o bairro Matadouro. Na verdade a gente chama de bairro Matadouro, mas oficialmente na planta aí do município, aqueles dois bairros ali, nós temos aqui o Jardim Irene Bressan e o bairro Nossa Senhora da Penha, né? Isso. Aí você comenta que naquele lugar só tinha árvore, que você caçava de estrilingue. O que caçava ali? Então, nós ali, onde eu moro hoje, era sítio. Então, quando eu mudei nessa residência de perto da prefeitura, eu vim morar na Manuel Francisco de Oliveira, no final da rua, que já era próximo a uma mata, onde eu moro hoje. E nós caçávamos piriá, passarinhos. Naquela época não tinha... Naquela época podia, viu? Hoje não pode mais. Não tinha o meio ambiente. E dava bastante ali o passarinho, o preá? Vixe, era bom. Era bom, divertido. Tinha rios. Ah, é? Rio também? Rios. E era limpo? Tudo limpo. Tudo limpinho. Depois, infelizmente, vai uma crítica aqui para a Sabesp, que veio poluir o ambiente. Hoje não tem mais, Não né? tem, ela sujou toda a nossa água, nossas fontes. Bom, aí no início dos anos 1960, além de comemorar a casa própria na Rua Campos Sales, você comemorou outra coisa, o primeiro emprego com registro em carteira. Foi como servente de pedreiro, Servente de pedreiro. Isso. Na construção onde hoje é o Banco Santander, aquele prédio, aquele imóvel foi construído com suor meu também. Certo. Assim, em trabalho. Porque foi o primeiro emprego que eu tive registrado, a carteira registrada. Foi que me deu a oportunidade de aposentar um pouquinho mais cedo, por tempo de serviço, porque eu tinha esse registro na carteira. Aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos. Certo. E carregava lata de concreto nas costas. Não tinha carrinho naquela época, não. Olha só, outros tempos, né? E você conta que hoje é o Banco Santander ali, mas me parece que nós tivemos em Machado o Banco Sírio-Libanês, o Banco Itaú, que seria por ali mesmo. Ali mesmo. Um é onde é a farmácia do Disseu, né? Certo. Que era o Banco Libanês. E o outro é o Santander. Mas aí você ficou como servente de pedreiro só 7 meses. Aí você foi trabalhar como saqueiro na Iocana, é isso? Isso, eu trabalhei 7 meses. Depois surgiu a oportunidade para trabalhar de saqueiro na sacaria, que dava mais, um pouquinho o rendimento. Eu fui trabalhar de saqueiro por pouco tempo também. Foi quando eu recebi uma proposta para ir trabalhar em outra firma, de um amigo, cujo meu amigo era gerente. Então eu trabalhei da Iocana, eu fui trabalhar com os Maluli, Gabriel Maluli. Isso na máquina que já funcionava aqui ao lado. Nós estamos, para que o internauta saiba, essa entrevista está sendo gravada na antiga estação ferroviária de Álvares Machado, aqui na chegada da Estrada da Amizade, não é? E a máquina que o Onofre se refere, o João Preto, ficava aqui ao lado, não é verdade? Isso, onde é a casa de passagem hoje. João, você trabalhando como saqueiro, disse que na época a Iocana tinha um grande número de trabalhadores, é isso? Tinha um número enorme de funcionários, tanto na várias seções, né? Escritório, mulheres também, dava Perfeito. serviço para várias mulheres. Inclusive a minha esposa trabalhou. Certo. Na Iocana também, nas outras firmas. Nas outras firmas, né? João, mesmo trabalhando no serviço duro de saqueiro, você voltou a estudar, né? Porque você interrompeu num período da sua vida. Você voltou a estudar e fez o supletivo para concluir o primeiro grau e depois você foi até fazer o Senai durante 3 anos. Conta para nós, João, o grande motivo que fez você voltar aos estudos. Então, rapaz, é aquilo que eu disse para você. A gente vai evoluindo, crescendo, chega uma hora que o coração, o cupido bate dentro da gente. E eu conheci uma menina e o grau cultural dela era muito mais elevado que o meu. Ela era professora, começamos a namorar. E ela me incentivou a voltar a estudar para mim poder chegar até onde ela estava, né? No patamar que ela estava. Então eu voltei a estudar com o incentivo dela, trabalhava de dia, estudava à noite, para poder concluir o primeiro grau, que é o fundamental hoje. E depois surgiu uma oportunidade para mim estudar no Senai também, à noite. Porque você falou que em 1967 abriu o supletivo aqui em Machado. Isso. Que você foi fazer. Onde que foi que você estudou supletivo aqui em Machado? Iniciamos no grupo, à noite também.
e depois foi para a Igreja Metodista. E depois, onde é hoje a escola de... A municipal, lá usada as piscinas, isso, ali no Centro de Lazer de Trabalhador, né? Aí você estava comentando que gostou dos estudos e quis continuar, fez o Senai, fez até 3 cursos enquanto trabalhava de saqueiro, é isso? Isso, então eu nesse meio de tempo, surgiu a oportunidade para fazer uma inscrição no Senai. Eu fui enfrentar essa aventura e estudei, fiz o Senai, fiz desenho mecânico de alto e torneiro mecânico. E trabalhei, fiz 3 anos também lá de escola lá no Senai. E o Senai, ele ficava onde fica hoje mesmo, ali em Presidente Prudente, ao lado da Unesp ali, Unesp, não é? Que é a antiga FAF. Antigamente perfeito. Era FAF. E vocês iam aqui pela Estrada da Amizade, que ainda era de terra na época, e você conta que mesmo quando chovia, tinha que ir, vocês iam a pé, 10, 12 quilômetros, é isso? A pé, 10, 12 quilômetros, enfrentando barro. Que não tinha condução para levar nós naquela época. Hoje não, hoje não estuda quem quer, né? Quem não quer. Mas naquela época tinha que fazer esse sacrifício. E graças a Deus deu certo. Aí chovia, vocês iam caminhando e voltavam, era muita gente que fazia esse... nós íamos mais ou menos umas 10, 12 pessoas. Uhum. Chegava em casa a que horas então, quando vinha a pé? Quando vinha a pé, chegava 1h da manhã para pegar 6 horas em serviço. De saqueiro? De saqueiro. Que beleza, hein? Mas aí, João, houve um grande acontecimento na sua vida, você até mencionou já, que você recebeu um convite de um amigo para trabalhar num outro lugar. E aí aconteceram muitas coisas. Conta para nós. Então, eu tinha um amigo que era gerente dessa máquina de beneficiar amendoim aqui na rua Dom Pedro. Que era a máquina do Gabriel Maluli, Que era a máquina do Gabriel Maluli. E a oferta dele me agradou e eu vim trabalhar com eles. E trabalhei bastante tempo com eles. Até se casou lá, né? Você casou em 1971 com a Paulina Francisca Alves dos Santos, é isso? De Campos. De Campos. De Campos. Paulina Francisca Alves de Campos. Então. E eu trabalhei uns 4 anos com eles e sofri um acidente. Com quantos meses de casado você sofreu acidente? Eu estava 3 meses de casado, minha mulher grávida, e eu sofri um acidente, fratura exposta na perna. E fiquei afastado 2 anos, mas foi para providência de Deus, porque eu pude, nesse meio de tempo, eu pude refletir melhor o que eu queria da vida. E quando eu voltei, eu já não voltei trabalhando como saqueiro mais, porque eu não tinha possibilidade de trabalhar naquele serviço. Foi quando me deram uma promoção e eu fui trabalhar em outra seção, mais melhor. Não é bem fiscal, eu esqueci o nome agora. Certo. Para cuidar de uma seção de selecionar amendoim que as mulheres catavam. Era naquela época em que porque tinha que escolher, não é isso? O amendoim, tinha que fazer a seleção, não é? Fazer a seleção. E aí, muita gente em Álvares Machado vai se lembrar disso. Tinha pessoas que levavam para casa e outras vinham nas máquinas de beneficiamento para escolher ali. Inclusive trabalhava de várias formas. Trabalhava em casa, trabalhava por hora e trabalhava por quilo, por produção. Por produção. Isso. E no caso você veio para acompanhar aquelas senhoras, né? Certo. Que cuidavam desse trabalho na máquina. Certo. Só que antes, nos 2 anos que você ficou afastado, você fala que foi bom, você refletiu, como você comentou, e você concluiu um curso também, porque parece que tinha um dos cursos do Senai que faltava você terminar. Isso, então, faltava terminar o mecânico de alto. E aí deu tempo de eu terminar esse curso, que me serviu depois quando eu entrei na ferrovia. Exatamente isso. Porque agora é que começa a história do ferroviário Onofre de Campos, do João Preto. Porque quando você estava trabalhando como coordenador ali daquele trabalho de escolha, né, do amendoim e tal, você lidava com as senhoras, e tem um detalhe lá que elas precisavam amamentar. Como é que é a história da amamentação aí? Então, tinha várias mulheres que amamentavam a criança. E o dono da firma não gostava que as crianças fossem lá se amamentar, e elas não podiam sair. E eu via aquela situação, então muitas vezes eu abria a mão, deixava elas sair uns 15 minutos para amamentar.
E uma dessas mulheres era da família ferroviária. E quando surgiu a inscrição, a oportunidade de fazer a inscrição na FEPASA, ela comentou com o marido dela que trouxesse para mim uma ficha para mim, ver se eu conseguia fazer a inscrição para ingressar na ferrovia, porque eu ajudava elas, então elas queriam me agradecer dessa maneira. E foi quando a mão de Deus agiu e eles trouxeram para mim a inscrição, eu preenchi, inclusive o marido dela levou para mim na estação Imprudente e deu tudo certo. Você fez o concurso, era para ajudante de maquinista da FEPASA. Isso. Em 1972. Certo. Você passou no concurso, mas só começaria efetivamente a trabalhar um ano depois de ingressar na ferrovia. Por quê? Por causa dos exames, né? São vários exames, escrito, médico, psicológico, e então demorou todo esse tempo. Eu lembro até hoje, eu fiz o exame em abril e entrei dia 17 de abril de 1973. 17 de abril de 73. Ô João, a gente percebe que você sempre valorizou muito o estudo, né? Começou a estudar cedo, mesmo com as dificuldades, persistiu, né? Perseverou e fez os cursos no Senai também, os 3 cursos que você mencionou, né? Desenho mecânico, mecânica de auto, torneiro mecânico. Ajudou muito você também, né? Nesse momento em que você ingressou na ferrovia, você já conhecia um pouco de maquinário? Ajudou porque durante os estágios, tudo aquilo que eu aprendi no Senai, me contribuiu para leitura de circuitos elétricos, motores a combustão. Então tudo que eu aprendi no Senai foi aproveitado na ferrovia. Aí você começou a trabalhar aqui na região mesmo? Eu tive essa graça. Então eu sou um cara agraciado por Deus, que toda vez que entrava pessoas novas na ferrovia, eles eram mandados para fora. Inclusive eu tenho 2 amigos que eram maquinistas como eu, aqui de Alves do Machado, o José Maria Napoleão e o Manuel Ferrer. Eles foram para Botucatu e para São Paulo, para Barra Funda. E eu fui agraciado com a vaga aqui em Presidente Prudente. Inclusive a minha vaga mesmo era Epitácio. Era tudo que eu queria, para ficar na região. Mas tinha um senhor que era ajudante em Presidente Prudente, que a família dele era de Epitácio. E fizemos uma permuta e eu acabei ficando em Prudente. E você fazia geralmente que trajeto na ferrovia? Então, a minha sede era Presidente Prudente. E o meu trajeto era Prudente Assis, Prudente Epitácio. Mas eu trabalhei fora também. Trabalhei tive a oportunidade de conhecer 4 regiões do estado de São Paulo. Você até menciona, né, que eram outras ferrovias, porque a nossa aqui é a estrada de ferro Sorocabana. Aí você menciona outras que você conheceu. Isso, também. Conheci a Araraquarense, conheci a Paulista, Mogiana e a Sorocabana. E você Noroeste, a Noroeste que é também, Bauru, né? Na região de Bauru. Na região de Bauru. E você trabalhou aqui também no antigo ramal de Dourados, é isso? Ramal de Dourados, Presidente Prudente e Euclides da Cunha. Tempo bom. Você conta até que o pessoal usava o transporte de passageiro, porque você trabalhou com carga e passageiro, é isso? Isso, carga e passageiro. E no ramal de Dourados, muitas vezes a pessoa só tinha o trem. Aí a estação fechava à noite e a pessoa estava lá esperando, dava sinal de luz. Como é que é isso? Então, lá no sítio, né, a linha passava no meio do mato, a cidade mais perto era 3, 4 quilômetros longe da estação, 3, 4 quilômetros longe da linha. E então, o pessoal vinha pegar o trem, a estação fechada, para saber que ele tinha alguém lá esperando no lugarzinho ali. Eles faziam fogueira, para a gente já saber de longe, via a fogueira e já ia devagar para pegar eles. Via a fogueira, sabia que tinha um passageiro aguardando lá na estação. Bom, você disse que trabalhava bastante tempo no transporte, bastante horas seguidas no transporte de carga. Quantas horas eram? Olha, aqui na região era de 13 a 14 horas ininterrupta. E no pátio de Presidente Prudente, que era a manobra, nós fazíamos de 10 a 12 horas também ininterrupto, sem direito à refeição. E na região de Campina, que eu trabalhei 4 anos lá, lá a gente fazia até 22, 23 horas. Seguidas? Que você saía com um trem sentido Ribeirão Preto e não tinha volta, não é questão de volta, não tinha engrena.
Certo. Então nós tínhamos que ir até o ponto final. Para que o internauta saiba, engrena, o que significa? Engrena, você encontra de um trem contra o outro, encontro de outro, um trem encontrando com o outro, num Sim. pátio. Perfeito. É troca, né? No caso, troca. Troca de trem. Troca Então de não trem. tinha troca. Muitas vezes não tinha troca. Aí você conta também dentro do jargão ferroviário que você trabalhou no Filipão. O que é o Filipão? Filipão é um comboio de vários vagões com 3 locomotivas puxando ao mesmo tempo. Então daí 60, 70 vagões, tanques, nós falamos Filipão. É aquele trem que quando você tá para atravessar a estrada de ferro, demora, né, João? Isso. Demora bastante. Tem uma história, você nessa sua vida de ferroviário viu muitos acontecimentos. Tem uma história de descarrilhamento com 7 vagões no trecho daqui para Anastácio, alguma coisa assim. Como é que é isso? Isso então, rapaz. A gente teve vários acidentes, né? Não assim acidentes fatais, mas acidentes materiais. E um desses aí, certa vez, descarrilhou 7 vagões comigo, lá entre Venceslau e Santo Anastácio. E aquele efeito dominó. Você olha para trás e só vê o vagão tombando. A linha abre, você não pode fazer nada, os vagões tombando. Foi um grande susto? Ah, susto. Era de dia ou de noite? De dia, de tarde. Tava você... Eu e o ajudante, só nós dois. Então, no caso, vocês conduziam essa quantidade de vagões, você e o ajudante só? Só, os dois. E como é que resolveram essa situação? Então, aí entra aquele o processo de segurança. Você cobre a linha, comunica a chefia, o acidente, e eles determinam se você segue com o resto dos vagões ou se você aguarda socorro no trecho, no local. João, nós estamos aqui na estação de Álvares Machado, né? Você se lembra dos horários, porque você trabalhou numa época em que o trem era muito importante aqui, tanto para o transporte de carga quanto de passageiros. Você se lembra dos horários de trens que havia, que passavam aqui em Álvares Machado? Ah, eu lembro. Inclusive aqui tinha 3 passageiros. 8 horas da manhã, sentido São Paulo. Depois, à tarde, 18 horas e 22 horas, sentido São Paulo. E de manhã também, muitas vezes fazia até cruzamentos aqui na estação de Álvares Machado. Às 8 da manhã, às 11 horas e às 22 horas, que era o trenzinho de estudante. Não sei se você chegou a viajar nele. Não cheguei, não trenzinho conheço. de estudante. Certo. Inclusive, essa história para você que eu não tinha contado, eu vou acrescentar ela hoje. Os jovens daqui namoravam para fora, Bernardo, Anastácio e Prudente também vinha. E nós tomávamos esse trenzinho para ir para a cidade de fora, sentido Anastácio. E à noite voltava, regressava nele. Seria o trem da paixão, esse daí? É o trenzinho para paixão. Muito bem. E sempre tinha passageiro aqui em Machado? Bicho, tu andava lotado. Não é? Quanto tempo demorava, por exemplo, daqui a São Paulo? Daqui a São Paulo, quando a linha estava boa, era 11 horas, de 8 a 11 horas. Porque tinha muito influência de tempo, né? Talvez descarrilhamento, chuva, desmoronamento de barragem. É de 8 a 11 horas. Mas ultimamente está demorando 24 horas, porque a manutenção foi deixando de lado, né? Foi deixada de lado. E aí a viagem demorava muito? Demorava muito, porque eles preferiam diminuir a velocidade do trem do que manter o estado natural dos trilhos. Você conta que aqui onde nós estamos, na estação de Álvares Machado, tinha vários conjuntos de trilhos, é isso? Tinha, aqui era o pátio, aqui era grande, tinha a linha reta, tinha 2, 3 desvios e mais onde fazia descarregamento de produtos no armazém. O armazém que fica logo atrás aqui, Isso. Ali no barracão, né? E aqui na estação nós temos vários compartimentos aqui. O que era cada um desses aqui, João? A bilheteria, agência de telégrafo e a bagagem, onde fazia despacho de mercadoria. Que era bastante também. Inclusive funcionava o correio, né? Uhum. Correio ferroviário. O correio ferroviário também funcionava Funcionou aqui. aqui. Qual que era o quadro de pessoal de recursos humanos aqui da estação? Aqui tinha o chefe de estação, auxiliar de estação, guarda-chave e um portador.
4 pessoas, fora o pessoal da via permanente. E o que, por exemplo, você fala guarda-chaves, portador, o que fazia cada uma dessas pessoas? O guarda-chave é aquele que fazia a mudança de via para o trem desviar das linhas. Sim. O chefe, que era o chefe administrativo. O telegrafista era aquele que recebia as mensagens e distribuía. O portador era aquele que dava recados. Sim. Distribuía telegrama. Por exemplo, o telegrama chegava aqui na estação, esse portador é que levava até a pessoa. Que levava a mensagem. Uhum. E muitas vezes ele trabalhava na bagagem também, pesar mercadoria, receber mercadoria. E a gente vê várias casas ainda, que ainda estão aqui, embora hoje já ocupadas por outras pessoas, né? Ao redor aqui da estação ferroviária. O pessoal morava nessas casas aqui mesmo? Morava. Logo na entrada, sentido Prudente, era o pessoal da via permanente. Inclusive, tinha até a casinha que guardava o trolinho. E mais para o centro, sentido centro da cidade, morava o pessoal da administração. Telegrafista, chefe de estação, esse pessoal. Perfeito. Você nunca chegou a morar nessas casas aqui não, da Não, região? Porque quando eu já entrei na ferrovia, eu já tinha casa própria. Então eu sempre... Morou lá na sua residência mesmo. Isso. E nós temos também as chaves, né? Você falou que aqui em Álvares Machado nós temos algumas chaves. Explica para o internauta o que é a chave e onde se situava aqui em Machado. Então, a chave, o nome dela mesmo é aparelho de mudança de via. Então, essa chave serve para, quando faz manobra no pátio ou nas firmas, para mudar o sentido da locomotiva para ir fazer a manobra dentro dos pátios. E quem vem de Presidente Prudente para Álvares Machado, onde é o sítio do Fernando Súniga, existe a chave de entrada do pátio, a primeira chave. E depois, logo na entrada, na primeira passagem de nível, dentro do pátio da cidade, também existe outra chave que desvia a locomotiva para a linha 2, para fazer desvio de comboio. E sentido Bernardes também, existia, né? A chave das firmas que existia naquelas localidades, que era a Sambra, perto do Bar do Severo. Depois tinha a Cleito, que era da Eucana. E depois aqui do Pontilhão, que é a entrada do pátio da estação. E dentro do pátio também várias vias. João, você mencionou a questão da Sambra aí. A gente gosta sempre de lembrar até uma informação que foi dada pelo João Fernandes Ascencio, que é o João do Cartório, e que conta que aquele terreno onde se localiza a Sambra ali, ele foi adquirido pela empresa, né? Porque queria exatamente aquele terreno, porque ficava exatamente ao lado da estrada de ferro, não é? Certo. Porque tinha a questão da distribuição, né? A grande movimentação que tinha Álvares Machado. Ali então tinha também os trilhos chegavam lá ao lado da saída da empresa, é isso? Ele entrava lá dentro da firma. Uhum. Inclusive, se eu não me engano, acho que tem, não foi retirado não. Parece que ainda tem ainda aquela plataforma. Lá existe a plataforma ainda. João, você trabalhou 10 anos como ajudante de maquinista e aí fez o concurso interno para maquinista mesmo, passou e foi trabalhar em Campinas? Fui trabalhar em Campinas em 1984. 1984. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 4 anos lá. Uhum. Gostei, tudo, lugar bom para trabalhar. E lá 4 anos, mas economicamente foi bom. Mas por problema de violência eu precisei vir embora. Certo. Aí tinha vaga em Prudente e eu vim embora para Prudente novamente. E lá o serviço era diferente. Você falou que se aqui trabalhava 13, 14 horas, seguida lá era 23, 24 horas. Mas você falando das compensações, você fala que o seu filho Alexandre, né, o Chocolate, ele estudou numa escola de alto nível. Aliás, quantos filhos você tem, João? Eu tenho 5 filhos. Sim. Então, eu tenho 3 biológicos e 2 adotivos. Já são moços, tá? Inclusive um já é falecido. Certo. E você tem o Alexandre, Ana Paula, a Alessandra, certo, a Bruna, certo, e o Bruno, que é falecido. Certo. 5 no total. Aí você lembra do Alexandre, o Chocolate, que provavelmente está vendo vai com certeza acompanhar este programa, né? E você falou que nas compensações de Campinas estudou numa escola de alto nível lá. Estudou uma escola de alto nível que ele teve a oportunidade de estudar na escola chamada Culto à Ciência, em São Bernardo. Infelizmente, né, precisamos vir embora, ele teve que deixar essa escola, mas é uma das melhores escolas de Campinas.
Perfeito. Bom, aí você voltou para a região de Presidente Prudente em 1987, né? Sorte que não tinha vendido a casa aqui, Machado voltou para cá mesmo, né? Aí você voltou, continuou fazendo o mesmo trajeto. Que mudança você sentiu na ferrovia já nessa época? É a degradação, né? Porque aí nessa época já começou a fechar o ramal de Dourados, que Prudente é a Euclides da Cunha. Depois foi tirando os passageiros. E terminou que hoje nós não temos nada mais de tráfego ferroviário na nossa região. Aí você se aposentaria em 1994, ainda era a FEPASA, né? Depois Isso. Sofreu algumas alterações, Ferroban, ALL na sequência, né? E você não viu as transformações pelas quais a empresa passaria depois? Não vi porque eu aposentei já. Eu tenho contato com vários amigos ferroviários, nós temos a nossa associação, temos o nosso sindicato, mas assim, administrativamente eu não participei de mais nada da ferrovia. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar também o Onofre de Campos, o João Preto, ele participa da vida aqui de Álvares Machado, né? Participação no coral de cantores Paulo VI de 1966 a 1984. Inclusive você lembrava que esteve em São Paulo no programa Silvio Santos para participar do quadro Cidade contra Cidade. Isso, tempo bom, rapaz. O que você lembra disso? Eu lembro da alegria da gente ter ganhado aquele concurso lá. Primeira viagem que eu fiz para São Paulo, não conhecia. Primeira viagem, a alegria de estar ali com aquele pessoal e a amizade que a gente tinha no grupo, né? E tem até hoje. Quando de vez em quando a gente revê os amigos, tudo. Eu cresci religiosamente dentro do coral e culturalmente também. E participou também e participa ainda, né, de vários outros movimentos. Conta um pouquinho da sua vida na igreja, participou das comunidades de base, participou da pastoral do negro, não é isso? Isso, a APNs. Então, nessa caminhada nossa, inclusive um dos motivos de eu ter voltado aqui para Álvares Machado, também foi esse motivo da comunidade. Porque lá em Campinas eu não tinha tempo para mais nada, porque trabalhava praticamente uma folga semanal, e 23 a 24 horas. Então eu não tinha condições de participar em nada. E a gente aqui no interior era acostumado a participar da vida da comunidade, e da igreja, do bairro, social do bairro, tudo. E quando eu voltei para cá, eu tinha deixado tudo, voltei, e o meu bairro era um bairro carente. Hoje não, mas nós não tínhamos escola no bairro, não tinha lazer do bairro, e eu me enganjei com o pessoal para solicitar, junto aos poderes públicos, melhoria no bairro. E fomos atendidos. Organizamos o bairro e fomos atendidos. Nós ganhamos no nosso bairro. Ganhamos uma escola, ganhamos um parque infantil, salão comunitário. E uma coisa que me dá muito prazer de falar é campo de futebol. Certo, do Grêmio. Do Grêmio. Né? Tá incomodado para o Grêmio Matadouro, isso, né? Teve a participação do João Preto lá também. Isso, Participou da associação lá? Nós tínhamos um time bom de futebol. Uhum. Hoje está aos cuidados do Juquinha, mas tem certo. A diretoria e tudo, na qual eu faço parte ainda com o pessoal. Mas eu me afastei do futebol porque a idade foi chegando, as enfermidades, a família. Então eu me afastei um pouco. Agora eu participo mais dos movimentos da igreja. Quando a gente fala do Grêmio, um pouquinho você demonstra um sentimento, vejo até você, às vezes, até caem algumas lágrimas. Por quê? Porque os amigos, né? Que a gente construiu, porque aquele campo lá nós fizemos tipo comunitário. Então todo mundo se reunia fim de semana e ia lá trabalhar, plantar grama, cercar, cuidar mesmo. E, inclusive tem a fama de ser um dos melhores campos da região. Mais bem cuidado, é verdade. Mais bem cuidado. Então a gente sente emoção, né? O campo, inclusive, ele tem o nome do Manuel Justino, o Bilé. Isso foi uma homenagem que eles queriam que colocasse o nome de um parente meu. Mas eu tenho um agradecimento muito grande com um amigo meu, que é meu compadre. E o pai dele é morador antigo aqui também.
foi um dos fundadores do bairro. E eu quis homenagear o pai do meu amigo, meu compadre. Então fizemos um trabalho, colocamos o nome do pai dele, que é tio do Geraldão. Tio do Geraldão. É, tio do Geraldão. Geraldo Manteiga, né? Isso, é. Jogou no Corinthians na década de 1970, 1980 também, né? É. Então é aqui de Álvares Machado e então é o tio dele que é o... dele que é o patrono do nosso campo. É o Manuel Justino, o popular Bié, né? Isso. João, quando era criança, você se recorda que ali na Praça Getúlio Vargas, a molecada se reunia lá para ver a banda, não é? É. Só que quando o trem passava e apitava, a molecada vinha para cima daquele pontilhão que está aqui atrás de nós e fazia xixi no trem, João. Você vê, rapaz, eu nunca tinha pretensão, nem sonhava de ser ferroviário um dia, e principalmente maquinista, que tinha que estar ali na frente, né? E eu participava dessa brincadeira com a meninada, porque eu tinha mais ou menos 7, 8, 9, 10 anos, a gente vinha para a praça. Eu assistia a bandinha tocar. E quando a Maria Fumaça passava, eu pitava longe, nós já corria do pontilhão para ver ela passar e fazer xixi em cima dela. E era muito moleque, não? Era, vixe. Era um monte. Era um monte. Inclusive eu vou citar um, nem sei se ele existe mais, mas se ele existir, ele não mora aqui em Machado, há muitos anos ele foi embora. O apelido dele era Cambito. Sim. Porque ele era magrinho. Era amigo meu, Lalau, tudo amigos. E nós ia fazer essa arte, né? Arte. Mas isso, nessa vida, a pessoa faz e a pessoa paga. Porque depois, quando você já era maquinista, piorou. Porque o que a molecada passou a tirar na locomotiva? Como a locomotiva já era mais protegida, não tinha jeito de fazer xixi, eles atiravam pedra, areia. Olha só, tá vendo como é que é, né? Pois é, coisas da vida. Ô João, mas nós estamos aqui na estação ferroviária de Álvares Machado. Qual que é o seu sentimento quando você vê ela aqui, ó? Porque aqui tem mato para tudo quanto é canto aqui, né? Só tem capim, é um abandono total. Quem vê isso aqui agora, o telhado todo quebrado. Qual que é o seu sentimento de ver tudo isso, João? De muita tristeza, porque meus filhos, nem todo ano eu tinha direito a férias. Qual que era o prazer dos meus filhos? Pegar o trem aqui em Álvares Machado, ou em Presidente Prudente, e tirar férias e ir para São Paulo, na casa do meu irmão, ou ir para Epitácio de trem. Então eles gostavam muito. E hoje meus netos não têm essas condições de ver. E muitos outros filhos meus amigos que não têm condições de viajar de trem aqui na nossa região. E aquele que ajudou a sustentar a minha família, hoje está deplorável desse jeito, nessa situação. O abandono do governo. Inclusive vai uma crítica aqui para o governo. A gente não gosta de falar em política, mas tem que falar alguma coisa. O trem, a ferrovia, não é para dar lucro para o governo. É um serviço social para o povo. No entanto, os governantes hoje não olham o povo. Eles olham os partidos, porque tudo que interessa para o povo foi privatizado. Bancos privatizados, transporte privatizado. E o povo não tem direito a nada. Então, se tem um carrinho, tem que pagar pedágio. Além de pagar o imposto, ainda tem que pagar o pedágio. Aquilo que podia facilitar para o povo, que era a ferrovia, um trenzinho de passageiro, que é novidade, não tem projeto de retornar. E vou falar mais. Eles estão enganando o povo, porque na nossa região não corre mais trem. Não tem mais trem? Não tem mais Nem trem. De carga? Nem de carga. E não tem, só se for refazer a ferrovia inteira. E o governo não tem condições de fazer isso mais. Ô João, a ferrovia, ela teve uma importância muito grande para a nossa região, porque a história da região se deu em torno da ferrovia. Perfeitamente. Tinha uma época, a gente faz um trabalho de pesquisa, em que a cidade, ela tinha lá, por exemplo, Álvares Machado, Estado de São Paulo, só que embaixo tinha 3 letrinhas, EFS, significando que Álvares Machado ficava na estrada de ferro Sorocabana, não é? Assim também outras cidades do estado de São Paulo, da Mogiana, que você lembrou, da Araraquarense, não é? Se localizava dando importância para a ferrovia.
E aqui hoje nós estamos diante desse prédio que está abandonado, mas você, como ferroviário que gosta disso tudo, não ficou inerte. Parece-me que há alguns anos você até apresentou, juntou uma documentação que pudesse dar uma destinação, um cuidado para esse local. Conta um pouquinho para nós da sua ação logo no começo para preservar esse patrimônio. Então, durante a minha passagem na ferrovia, no final da minha carreira ferroviária, eu percebi que os imóveis da ferrovia estavam sendo passados para as prefeituras e Machado estava ficando para trás. E então eu entrei em contato com o prefeito de Álvares Machado para que solicitasse, junto ao órgão competente, a cessão desses imóveis, porque nós também tínhamos um projeto da comunidade de negros APNs de conseguir um imóvel para a gente fazer um museu afro. APN, que você diz a Agentes de Pastoral Negro. Isso. Tá. Então, desse trabalho comunitário, eu vi que teria possibilidade da gente aproveitar um imóvel desses aqui. Eu entrei em contato com o prefeito, na época o Takashi, e foi solicitado. E nós conhecemos um dos engenheiros administradores da Rede Ferroviária Federal, encaminhamos o pedido para ele. Então, por curiosidade, um dia passando aqui beirando a ferrovia, eu vi uma placa que realmente estava sendo cedido para a prefeitura, esse espaço. E se realmente acontecer, seria uma boa para o município, porque é a situação que está. E do jeito que está, o município também não pode cuidar. Perfeito. E são vários imóveis que pode estar uma destinação social para eles, cultural. E você passa a informação de que os trilhos pertencem à LL, agora o patrimônio ao redor seria da União, é isso? Isso, a concessão de transporte, o transporte onde estão os trilhos é da ALL. Que é a América Latina Logística. Isso, agora os imóveis é da União. Então não tem nada a ver a linha com os imóveis. Perfeito. A administração dos imóveis. Aí você menciona que a destinação desse prédio aqui, que está abandonado, que está se deteriorando a cada dia que passa, poderia ser, por exemplo, um museu, ou você até sugeriu um museu específico, certo. Existiu até um contato com alguém de um outro país, como é que foi mais ou menos isso? Então, eu tive a graça de fazer uma peregrinação para Brasília, e como nós, na campanha da Fraternidade de 1966, né? 88. Fraternidade, o Rio Negro, né? E nós abraçamos essa campanha da Fraternidade e surgiu esse movimento dos APN, Agentes Pastorais Negros. E aqui Machado era muito atuante. E nessa peregrinação eu sempre tive um sonho de fazer um museu afro aqui em Álvares Machado. E eu conheci adjunto. Eu falei para você que eu tinha esquecido o nome. Certo. O adjunto do consulado da Costa do Marfim, lá em Brasília. E conversei com ele pessoalmente e contei para ele o nosso sonho, o nosso desejo. E ele se prontificou a ajudar com logística, né, no caso, o material da cultura afro para nós. Mas nós teríamos que ter o lugar físico, o espaço físico. Uhum. Que nós contava com um desses imóveis da ferrovia. Perfeito. Então, o sonho não acabou. Perfeito. Então é isso. Então nós temos aqui, porque nós temos além da estação propriamente, nós temos aqui barracão ao lado, né? Casas que também poderiam ser direcionadas. E que até o presente momento não se chegou a uma solução. E ainda não, porque agora depende mais da prefeitura, né? Do poder público. As autoridades mencionam que há encaminhamentos, o João Preto mencionou inclusive ali o anúncio que está adiante aqui da estação ferroviária, mas de prático, de efetivo, realmente a coisa não está caminhando. João, como ajudante de maquinista, você não chegou a pilotar a Maria Fumaça, né? Você até comentava que tinha visto tudo, mas a Maria Fumaça não chegou a pilotar, né? Não. Naquela época, quando eu entrei na ferrovia, ela já estava aposentada. Já tinha sido desativada? Já. E qual foi a sua sensação quando você começou a pilotar as primeiras máquinas?
Olha, rapaz, é uma sensação incrível, porque eu nunca sonhei um dia estar conduzindo um trem. E quando no estágio a gente já subia em cima das locomotivas, né? E eu tive a oportunidade de conhecer vários tipos de locomotiva, inclusive eu vou disponibilizar as fotos pro Gilmar. E é uma sensação incrível você saber que você está conduzindo, está sendo colocado nas suas mãos uma responsabilidade de conduzir um trem, como diz, vidas, são pessoas, também cargas da economia para o país. É uma coisa preciosa, valorosa, e você é o responsável por aquilo ali. Então é uma sensação. E quando você chegava nas estações, então, principalmente com o trem de passageiro, aquela multidão, o pessoal esperando o parente e admirando, né? Olhava ali, olha o João Preto ali. A primeira vez que eu passei aqui em Machado é uma história. Que a primeira vez eu não trabalhava aqui, quando eu entrei, dificilmente eu trabalhava aqui na região. Sim. Eu ia trabalhar para fora, pro ramal, porque as melhores escalas aqui na região eram para os maquinistas mais velhos, para os ajudantes mais velhos. E Machado estava dentro dessas melhores escalas. E a Iocana ainda funcionava ainda. E depois de um certo tempo eu comecei a tirar férias dos ajudantes, maquinistas mais antigos. E eu tive prazer de voltar na Iocana, naquela firma que eu trabalhei de saqueiro. E meus amigos estavam lá ainda. E foi uma festa. Ó, o João Preto ali, ó, o João Preto lá, tal. Vem carregar uma sacaria aqui. Você precisa ver a emoção. É uma coisa um sentimento que é inigualável. Cada um tem um tipo de sentimento, né? Então é um sentimento inigualável. E outra, conheci vários tipos de locomotiva, de motores elétricos, locomotiva elétrica, tive a oportunidade de trabalhar com elétrica também. Então, aí você teve toda uma carreira dentro da ferrovia. Quando você aposentou, que foi no ano de 1994, como que era a máquina? Muito diferente de quando você começou. Que evolução você viu? Eu vi porque é o seguinte, eu comecei a trabalhar, a primeira locomotiva que eu comecei a trabalhar chamava-se Caterpillar, motor Caterpillar. E eu tinha que entrar, para fazer ela funcionar, tinha que entrar dentro do compartimento do motor dela e usar os vários processos para o motor funcionar, tal de cremalheira, tal. E depois, quando eu já estava para encerrar a carreira, já começou a vir aquelas máquinas modernas, falava U20, que é a máquina que você com um simples botão, apertado um botão, você dava a partida nelas. Muito mais moderna. Modernas. E aí, João, quando chegou o momento de aposentar, o momento de pendurar a chuteira, igual um jogador de futebol, como é que foi? Como é que foi o sentimento depois de passar tanto tempo trabalhando na ferrovia? Então, rapaz, essa história aí foi de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Alegria porque sabia que o meu tempo estava vencido. E eu não esperava a aposentadoria. E de tanto os meus amigos comentar que eu tinha tempo para fora e que meu tempo dava para sair, eu podia aposentar, eu não acreditei. Eu levei os documentos no INSS e a atendente disse que era para mim aguardar, que viria uma carta para mim quando chegasse o meu tempo. Mas eu esqueci. Com 60 dias, um dia eu estava em casa almoçando, dia de folga, estava almoçando, o correio chegou, me entregou 2 correspondências que fazia 60 dias que eu estava aposentado. A minha aposentadoria tinha acontecido no dia que eu dei a entrada. E você continuou trabalhando? Continuei trabalhando porque, como eu não estava esperando já sair, e eu estava marcado para ir fazer um curso, porque durante eu trabalhava na carreira, nós fazia temporariamente, de 6 em 6 meses, fazia curso de aprimoramento e tal, e de segurança, tudo. E eu estava com um curso marcado para ir fazer esse curso em São Paulo, na Barra Funda. Mas eu detestava ir fazer curso. Ficar uma semana na sala de aula era um saco. E eu não queria ir. Quando eu recebi aquela carta, que eu li aquela carta lá, eu falei, eu vou dar o nó, não vou dessa vez, eu não tenho necessidade de ir, eu não vou. Aí eu pulei de alegria. Mas eu não podia simplesmente abandonar a ferrovia. Eu tinha que levar a carta de desligamento, tudo. E eu simplesmente liguei para o meu chefe
avisando para ele que eu não iria viajar e que naquele fim de semana também era numa sexta-feira. Aquele fim de semana é para ele me deixar fora de escala, que eu não ia trabalhar. Ele queria saber o motivo, eu não podia falar para ele o motivo por telefone, mas eu não queria falar. Senão ele ia jogar numa escala brava. Certo. Aí eu falei para ele, não, depois eu comunicava com ele. Ele falou, então você vai ficar fora da escala. Eu falei, não tem problema. Eu sabia que eu já estava seguro o meu pagamento. Então, na segunda-feira eu me apresentei 7 horas da manhã na escala e apresentei a carta. Mas eu não podia desligar, em agosto, foi no mês de agosto. Eu não podia desligar naquele momento porque uma que faltava, o pessoal estava saindo para fazer curso, faltava pessoal de trem. E outra, o processo de desligamento é 90 dias. Então, eu já avisei para ele também. Falei, ó, de hoje em diante eu não faço escala grande mais. Só quero ficar aqui no pátio, trabalhando no pátio, manobra, ou então Epitácio, Prudente Epitácio. Mas para Epitácio, para Assis escala de noite, eu não vou trabalhar mais. Certo. Segurança minha, né? E ele falou, tá bom. E aí ele encaminhou a documentação para Botucatu, que era a administração central. E quando foi em outubro, veio o meu desligamento. E teve a última viagem? Teve. Teve a última viagem, teve os abraços com os amigos. Ah, é? Inclusive, eu era meio invocado. Sim. E eu tinha um bonezinho diferente de Napa. E eu tinha um amigo que ele sempre cobrava de mim. Ele disse, falava bem, quando você aposentar eu quero esse boné. Certo. Então eu fui obrigado a dar o boné para ele. Como que é o nome dele? Napogiba, o pedido dele é Napogiba. Napogiba? Napogiba. Diferente. Virtudo. Certo. Então, eu era meu ajudante. Então, aí, a última viagem, eu fiz ela para Epitácio. E fui buscar um trem de soja em Epitácio. E lembra com saudade dessa viagem? Lembro. Com saudade. Eu sabia que era a última escala, né? E aí eu fui despedindo do pessoal. São meus amigos hoje, mas infelizmente no trabalho. Certo. Que é da vida, né? A aposentadoria da vida. Agora, fala uma coisa para nós. Hoje, você vendo a ferrovia na situação que está, o que você pensa de... Como que vai ser o futuro da ferrovia, na sua opinião, João? Tá muito degradado, viu? Eu creio que os pequenos centros como o nosso aqui, nós não temos lavoura, não temos produção de nada para transporte. Cruzado para tudo quanto é lado de empresa de transporte coletivo. Então, não tem como o trem entrar aqui mais, não tem mercadoria para transportar, não tem passageiro para transportar. Eu tenho uma sugestão, mas a nossa voz não é ouvida. Aqui caberia um trem turístico, que nós temos turismo na região. Aqui caberia um trem turístico, mas felizmente... As autoridades têm falado na reativação para transporte de estudantes. Você acredita que isso é possível? Por exemplo, de Presidente Prudente a Epitácio e vice-versa? É possível, mas a LL não tem interesse. O interesse dela é transporte de grãos, né? E o governo não investe mais está privatizado. O governo não investe em transporte mais. João, uma curiosidade, dos seus filhos, algum deles costumava pedir ferrorama de presente em algum momento da vida, não? Não, mas eu sempre, para lembrar, eu sempre dava. O Alexandre, eu tenho um neto, hoje ele tem 14 anos. O primeiro presente que eu dei para ele foi uma ferrorama. Para lembrar. E tem as fotos, né? Enquanto eu mostro as fotos para eles. Essas novas gerações, né? Gerações de ferroviários. Muito bem. Nós estamos encerrando aqui a entrevista com o ferroviário aposentado Onofre de Campos, que, como vocês puderam perceber, é o João Preto. Programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva, uma realização da TV Foto Bruna e que busca resgatar fatos e personagens da história de Álvares Machado.